agora de barriga cheia. Espero que na próxima tenha um requeijão, um Malbec, né? Um azeitezinho. Mas que bom. E fiquei feliz pela mudança, assim, porque eu também, de certa forma, vou ser um pouco mais ousado na aula de hoje. Estou até um pouco apreensivo, mas espero que no fim vocês perdoem se eu for longe demais. Mas, para mim, desde que isso foi no ano passado, a Zambelli convidou para ministrar esse curso, né, sobre as origens. Na verdade, o nosso curso é de antropologia bíblica. Né? Então, desde lá, eu venho com inquietação, né, de como poderia fazer isso de forma a tanto honrar a palavra de Deus, como também poder dividir com vocês uma leitura diferente do que muitas vezes a gente tem se conformado. Bom, vamos fazer uma oração? Pai, nós te agradecemos por tudo que tu nos permitiste realizar até aqui, por esse momento da ceia, momento de comunhão, especialmente das famílias, mas também da tua igreja. E agora nós temos o desafio de honrar a tua palavra, de poder transmitir para cada um de nós aquilo que tu tens preparado, instruído acerca da doutrina do homem e da criação e aquilo que está no seu entorno. Que eu possa ser realmente só instrumento, através do teu Espírito Santo, para compartilhar essa palavra. E que cada mente, cada coração possa estar aberto para compreender. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso curso ele está dividido em 4 aulas. E nós vamos percorrer hoje a aula 1, Origens do Universo, da Vida e do Homem. Na aula 2, no próximo domingo, a Criação do Homem. E a Natureza do Homem. A aula 3, a Natureza do Homem. E a aula 4, a Queda e a Esperança de Redenção. Nós temos como imagem de fundo uma foto do nosso magnífico telescópio James Webb. É uma fotografia do ano passado. Na imagem anterior, nós tínhamos a pintura de Michelangelo na Capela Sistina, lá do Vaticano, da criação do homem. Então vamos lá para a aula de hoje, que eu espero que a gente possa ir além do nosso conhecimento tradicional sobre as origens. Primeira observação que eu queria fazer, e isso é importante para todo esse percurso que nós iremos percorrer no nosso estudo, é que a Bíblia não é um livro de história, por mais que vocês pensassem que fosse, e muito menos de ciência. O seu propósito é revelar Deus e o seu plano de redenção para a humanidade. Então, tendo isso em mente, a gente vai caminhar durante a nossa aula hoje. Durante o curso, nós vamos tangenciar tanto a doutrina da criação, que, na verdade, especificamente na aula de hoje, porque nós estamos focados na doutrina do homem, né? Na antropologia. Mas hoje nós vamos focar um pouco na doutrina da criação, que é uma doutrina separada, apesar de estar integrada, do homem, mas vamos tangenciar a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Outro aspecto, e aí eu peço desculpa às mulheres, né, que nós vamos usar a expressão homem, na maioria das vezes, como se referente a seres humanos. Fiquei refletindo sobre se
mudava para seres humanos, mas como todo o material, a própria Bíblia registra assim, né? Quando ela fala homem, ela está, na maioria das vezes, falando dos seres humanos. Inclusive, a palavra do original lá, ela permite isso, né? Não necessariamente homem, sexo masculino, né? Então, por isso que a gente vai usar homem. E também peço desculpa antecipadamente, pois ao final da aula, provavelmente vocês sairão com mais dúvidas do que tinham até então. Desculpe. E vamos lá, vamos para as origens. As grandes questões da humanidade têm sido o objeto de estudo, de busca, né, de respostas desde que o homem é homem. Né? Porque se nós nos contentássemos em só comer, dormir, trabalhar, mas a gente não se reproduzir, né? Mas a gente, ao contrário de todos os outros animais, a gente não se contenta só com isso. A gente busca significado. Tudo que a gente faz, a nossa vida é uma eterna busca por um significado. E essas grandes questões, elas são motivo de busca. Né? Uma das grandes questões são as origens do universo, da vida e do homem. E eu estou fazendo sempre essa distinção porque, às vezes, a gente pensa tudo como uma coisa só, mas vocês vão entender ao longo da aula que são origens que, claro, estão integradas, mas nós vamos tratar da origem do cosmos, né, do universo, da vida e depois da origem do homem. Essa é uma das grandes questões. E para responder, ou tentar responder a essa grande questão, nós temos versões da religião, nós temos versão da filosofia e nós temos versão da ciência. Em alguns momentos eles, né, têm embates entre si, apesar de não necessariamente isso ser aquilo que é ideal ou necessário, né? Não precisaria haver esses embates. Mas cada um produz respostas a essas grandes questões. Algumas são, como a religião, ela produz doutrinas, como a que nós vamos estudar hoje. A filosofia, normalmente, ela produz conceitos. E a ciência que produz leis e teorias. Qual a diferença entre leis e teorias? É fácil. Vamos pensar na lei da gravidade. Alguém tem dúvida de que a lei da gravidade existe e é real? Não. Nem dava. Até você pode até ter, né? Então, tem quem duvide que a Terra é redonda. Então, imagine outras coisas. Mas a lei da gravidade é uma lei, porque ela já foi provada. Como tem as leis de Newton, como existem várias leis. Mas as teorias, elas são hipóteses. E a ciência, então, ela utiliza principalmente essas duas expressões, né, para nomear o resultado das pesquisas dela. Então, nós vamos ter leis e vamos ter as teorias. E na questão das origens, a ciência ela só apresenta teorias. Tá? Então, isso é importante a gente entender. Mas não necessariamente aí a religião que traz as doutrinas, ou a filosofia com suas análises, né, e conceituais, não necessariamente precisa haver divergência ou conflito entre eles. E, como resultado, né, tanto da ciência como da filosofia e da ciência, são apresentados aquilo que a gente chama de cosmovisões. Cosmovisões são as visões de mundo ou metanarrativas. Ou seja, é como
seja religião, seja filosofia, ou como a ciência, ela apresenta uma resposta para aquela grande questão. No caso das origens, nós temos duas cosmovisões que hoje estão consolidadas. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar delas, né? Uma é o criacionismo, que se a gente for personificar, a gente pode dizer que é o cristianismo. E a outra cosmovisão é o evolucionismo, que se a gente for personificar é o darwinismo. Mas aí vem uma grande pergunta aqui. O cristianismo e o evolucionismo são antagônicos? E esse é um desafio que a gente vai tentar caminhar aqui ao longo da aula. Mas tem uma coisa que há em comum entre o criacionismo e o evolucionismo. É que para aceitar qualquer um dos dois, a gente precisa de fé. Tanto para o criacionismo como para o evolucionismo precisa de fé. Por quê? Porque tem aspectos que a gente ainda não tem provas, né? Que a gente não tem algo que materialize e que nos dê uma certeza. Então, quando não tem certeza, é fé. Então, vamos lá para o criacionismo, que é aquela cosmovisão que a gente está mais acostumado, mais confortável, né? A Bíblia inicia no capítulo 1, o verso 1, dizendo o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Esse texto é muito conhecido, né? E ele também é tremendo, né? Ele tem uma força imensa. Mas, a partir daí, no verso Gênesis 1, 2, começa a se desvendar toda descortinar toda uma história, uma revelação de como a origem aconteceu. Além deste versículo, Gênesis 1:1, nós podemos citar Hebreus 11:3, que diz: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi do que é visível. E João 1:3, que diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada que existia teria sido feito. Antes de propriamente entrar no criacionismo, eu queria a gente conhecer um pouco mais sobre o Deus do criacionismo, o Deus da criação. E dois aspectos, duas características que são primordiais de Deus, a gente vai ver. A primeira é que Deus é eterno. Alguém pode ajudar aí a abrir Salmo 9, verso 2, e outro, Isaías 40, verso 28? Sim. Isaías 40, 28, alguém abriu? Quarenta, 28. Não sabes, não ouviste o Eterno, Yahvé, Senhor, Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria insondável, seu conhecimento incompreensível. Ou seja, são textos que caracterizam Deus pela sua eternidade, né? O que é eternidade? Alguém consegue dar uma definição?
Sem fim? Sem princípio e sem fim, né? Sem início e sem fim, ou seja, eterno, sempre existiu. Isso é essencial que a gente acredite nisso. Ou seja, Deus sempre existiu. Isso faz toda a diferença, né, para tudo que a gente vai percorrer aqui. E nessa eternidade, por ser eterno, ele é totalmente autossuficiente. Ou seja, ele não precisou de nada para existir, porque ele já existia, e ele não precisa de nada para continuar existindo. Ele é autossuficiente. Isso também é essencial que a gente entenda. Mas ele também é santo. E aqui eu queria chamar a atenção porque a santidade de Deus ela não está tão relacionada com a santidade nossa, né? Porque é uma santidade de um outro patamar. Porque é um ser que é eterno, que é autossuficiente, que, assim, ele, por exemplo, ele não vai ter raiva, né? Ele não, como a gente, a nossa raiva, né? Ele não vai ter, até o amor dele é diferente. Então, a gente tem que tentar extrapolar para dentro dessa eternidade a gente entender, tentar entender o que seria Deus, né? Atos 17, 25. Alguém pode ver para a gente? Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. A gente vai, nesse primeiro aqui, a gente vai ver esses textos, porque depois a gente vai andando mais rápido. Alguém tem dúvida até aqui? Todo mundo está tão apreensivo, eu acho que eu assustei, né, no começo. Atos 17, né? Isaías 6:3. Alguém? Me ajudem. Apocalipse 4:8, depois. Seis, 3. Sim. Ou seja, está bem caracterizado quem é Deus, né? E esse aspecto dele de ser eterno, de ser santo. Mas ele também é distinto e separado de sua criação. Ou seja, ele é transcendente, né? A transcendência de Deus. Não precisa nem ler essa. Então, ele é eterno, ele sempre existiu, ele é santo porque ele é separado, porque não existia ou não existe nada igual ou semelhante ou o que for como Deus. E ele não precisa da criação, não precisa da criação. E ele também Deus é indescritível e insondável. Isaías 5, esse aqui a gente é bom ler. Isaías 55, 8 a 9. Ele é indescritível e insondável. Ou seja, nada do que a gente pense, de imagine, de quem é Deus, de como Ele a gente vai conseguir entender. Então, é só para colocar a gente no nosso lugar. Isso em suma, né?
seja, Deus é eterno, e isso é pleno, além do que a gente possa pensar, imaginar. E a gente precisa encontrar o nosso lugar. Mas tem outra característica de Deus, e essa tem a ver com a criação, é que Deus é amor. E aí 1 João 4:8, mas é conhecido, né? Não precisa a gente nem ler, mas Deus é amor. E é isso que fez ele criar. Porque se ele é eterno, é autossuficiente, ele é transcendente, ele é insondável, é tudo isso. Né? Para que ele criou? Ele criou porque ele ama. Porque dentro da essência dele, ou seja, ele não precisa de nada, mas ele quis criar. Então, isso é importante também. Dentro desse amor, ele é trinitário, né? Por isso que nós acreditamos que ele não é só uma pessoa, são três. E por ser assim, ele é relacional. E o amor dele só pode ser entendido dentro dessa trindade, ou seja, é uma coisa tão perfeita que a gente nunca vai conseguir entender. Porque não existe ciúme, não existe inveja, não existe competição, não existe dúvida, a gente não vai conseguir entender. Então, mas esse amor dele, né, ele é eterno, ou seja, não precisa de nada, mas ele é amor, mas ele tem vamos usar agora humana, né, um coração tão grande que ele quis criar. E ele, então, criou. Então, e além disso, além de ser essa coisa eterna, ele se relaciona de forma pessoal. Que também é incompreensível, né? Porque um ser que é autossuficiente, é autoexistente, como ele se dispõe a se relacionar com um ser ínfimo? Né? É isso. Esse é o Deus da criação. E agora vamos para a criação segundo a Bíblia. E aí, o segundo a Bíblia não é uma crítica, não. É para a gente... A Bíblia é inerrante. Né? Isso é aquilo que nós cremos. Primeiro aspecto do criacionismo, que a gente precisa também entender e ter convicção sobre isso, é que Deus criou o universo do nada, aquilo que em latim é ex nihilo. Vamos ver uns textos aí, é que o meu está pequenininho aqui, mas para vocês também está pequenininho, né? Que eu vejo que vocês não conseguem entender. É Salmo 33, 6 e 9. Eu tenho até aqui, vou ler para vocês. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. Pela palavra da sua boca. Ou seja, Deus criou o universo do nada. O João 1,3 até está falando, João começa falando de que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, né, e tal. E aí João 1,3 diz... Todas as coisas foram feitas através dele, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então, e isso é importante porque se a gente negar que o universo, a vida e o homem foi feito, antes disso existia alguma coisa, aliás, antes de Deus existir alguma coisa, a gente tem um problema. Porque se eu disser, e a gente vai ver no evolucionismo, que a matéria existia, ela é eterna, então ela é igual a Deus. Então,
Deus é eterno, único, não sei nem como classificar, ser, né? Não sei, é isso, mas ele criou tudo do nada. É isso que a Bíblia nos ensina. Deus criou todas as coisas, Colossenses 1,16, é importante a gente ler isso porque a gente vai usar esse texto muitas vezes. Alguém tem dúvida? Deus criou também o universo espiritual. Aí, nesse próprio texto de Colossenses, ele fala as visíveis e as invisíveis. Isso tudo só está consolidando quem é Deus, o Criador, né? Deus é eterno, só Ele existia, e Ele resolveu criar porque Ele é amor, e Ele criou do nada, e Ele criou tudo. Ou seja, se só Ele existia, tudo que veio depois dele, foi Ele que criou. Deus também criou o homem, homens, seres humanos, né, de forma especial. E aí a gente vai estudar isso na próxima aula. Né? E o universo que Deus criou era muito bom. Não vou repetir, não vamos ler, porque vocês até já ouviram bastante isso, está lá em Gênesis. A criação depende de Deus continuamente para existir e funcionar. Aí, ao contrário de Deus, que é transcendente, a criação, incluindo nós, é imanente. Né? Ela precisa de Deus para existir e continuar existindo, para cada nascer do sol, né? Cada manhã, cada dia que a gente acorda, a gente precisa que Deus dê essa condição, né? Então, não só para existir, mas para funcionar. Tudo foi criado para glorificar a Deus. E aí a gente pode olhar essa palavra glorificar e pensar como humano, que é o quê? Para se orgulhar, né? Para glorificar, para receber louvor, né? ser exaltado, né? Mas não é isso. É mais do que a gente, do que humanamente a gente consegue ver. Né? Para glorificar é porque é natural que o Criador seja, fez algo impossível, algo inimaginável. Então, naturalmente, tudo é para glorificar a Deus. Evidentemente que tem um outro aspecto, que é o glorificar, digamos, ao cumprir a nossa missão, nosso papel na criação, cada um de nós, cada ser, um passarinho que canta, o peixe que nada, ele, ao cumprir o seu papel, ele está glorificando a Deus. Né? Então, até ao fazer bem o nosso trabalho, nós estamos glorificando a Deus. Porque Ele é o Criador e Ele que nos dá as condições para fazer tudo. E aí, o aspecto que a gente vai trabalhar mais aqui, no sentido de buscar um caminho para conciliar aquilo que às vezes é tratado de forma divergente, é que a terra e a vida foram criadas, e aí a narrativa bíblica a partir de Gênesis 1, 2. A terra e a vida foram criadas em 6 dias solares, e a criação do homem a partir da cronologia bíblica ocorreu há cerca de 6.000 anos. É aquilo que é chamado de criação recente. Então, o criacionismo que a gente conhece hoje, como a gente conhece hoje, como a gente ensina hoje, é assim. Ele tem esse esboço, é claro, sinteticamente, e
o tempo da criação, a cronologia da criação é em 6 dias de 24 horas. 7 dias, né? Porque o 7º também aconteceu e o homem surgiu há 6.000 anos. Para vocês terem uma ideia, Israel, a nação, a quantidade de anos dela, ela tem 5.500 e tantos anos. Ela se baseia em Adão, na criação de Adão. Então, seria mais ou menos isso aí. Problemas no criacionismo. Existem, né? Alguns, pelo menos, dúvidas a gente tem. A narrativa de Gênesis 1 a 3 é literal ou é figurada? O que é que vocês acham? Complicando a vida agora, né? Ari, sim, ela contém... Ari foi corajoso, ele disse que, na opinião dele, é figurada. E é isso que a gente vai tentar descobrir. Eu não vou colocar vocês mais na parede, não, né? Gênesis apresenta comunicação e literatura no contexto cultural e da ciência antiga. Então, esse é uma outra, digamos, crítica que é feita para a descrição do criacionismo como a gente recebe hoje. Inclusive, eu estou aqui com... Só falta um dos livros que a gente teve de referência básica, né? Esse Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, de Charles Hire. Tem o do Gruden, né? Só que é um livro dessa grossura aqui, né? O Tiago obrigou eu a estudar, né? Mas, evidentemente, que são as doutrinas todas, né? E aqui eu usei, que é o contraponto, né? Criação ou evolução, precisamos escolher, do Dennis Alexander, é citado, inclusive, tanto pelo Gruden como o Hire. E, inclusive, o prefácio dele é de um irmão nosso da Fonte, né, que o nosso Covolan, né, que é o presidente da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E, então, usamos esse material. Mas Gênesis apresenta uma comunicação e literatura que é no contexto cultural e da ciência da época. Por exemplo, quando ele diz que o Sol, né, a forma que é descrita como se o Sol girasse em torno da Terra, é a ciência da época. Né? Quando ele diz que o centro nosso é o coração, ele está dizendo é a ciência da época. Então, são aspectos que a gente precisa ter atenção. Relato de origem funcional. E aí, se é assim ou não, é uma discussão, né? E não material. O que seria funcional? Né? Isso que está aí, atribuir funções e papéis. Ou seja, o relato da criação, que está em Gênesis, ele não tem o propósito de falar da criação material, mas a criação das funções, dos papéis, que cada coisa... Então, os luminares, as florestas, a água, os animais e o homem. Né? Ou seja, não é um relato de criação material, mas funcional. Tudo aqui em nível de discussão. Né? A Bíblia não apresenta... quase nenhum relato sobre a criação do cosmos e dos seres celestiais. Isso aí é um fato. Né? A partir de Gênesis 1, 2, o foco é totalmente na Terra. Então, a gente não vai encontrar na Bíblia muita consistência de textos sobre a criação do cosmos, do universo. E também não dos seres celestiais. Né? As citações sobre anjos, sobre, por exemplo, a rebelião do céu, que a gente vai encontrar lá em Apocalipse, em alguns profetas, mas assim, é muito superficial, ou seja, a gente não tem uma compreensão ou informação suficiente para falar sobre a criação do universo e a criação dos seres celestiais.
E aí, para polemizar, né? De onde veio a esposa de Caim? Porque a narrativa bíblica, ela fala da criação de Adão e Eva, depois eles vão ter 2 filhos, Caim e Abel. Abel mata Caim e Caim casa, depois, né, de toda resolvida, ele é marcado e tal, e ele vai casar. E na sequência do casamento diz que Caim fundou uma cidade. Então a gente tem um gap aí que... Aí, casou com a irmã, porque provavelmente Adão e Eva também tinham tido filho. Não sei, mas a Bíblia não diz também. Então, pulei sem... Não era para ter pulado. Faltava alguma coisa, né? A presença de registros fósseis nas camadas geológicas da Terra é uma grande evidência de que houve um processo de evolução. As formas mais simples de vida são encontradas nas camadas mais profundas de rochas e sedimentos e as mais complexas nas superiores. Ou seja, se você fizer uma perfuração no solo, como a Petrobras faz, como, né, diversas instituições fazem, ou seja, você vai percorrer as camadas geológicas da Terra, os registros fósseis dos seres mais simples estão lá na camada mais profunda e as mais complexas, como nós, né, os nossos esqueletos, vão estar nas camadas mais superiores. Isso numa história geológica de milhões de anos. Se você pegar no gelo, né, da Antártica ou lá do Ártico, então esse é um fato também. E aí vamos enfrentar digamos, o antagonista ao criacionismo, né, que é o evolucionismo. Aqui na imagem está o famoso Charles Darwin, né, e o livro, já numa tradução em português, né, que é A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. É um livro de 1859 que revolucionou a forma de entender a criação. Mas antes de falar sobre o evolucionismo, vamos só conceituar a evolução, né? A palavra evolução significa simplesmente mudança, desenvolvimento em qualquer direção. Ou seja, em si, a palavra ela não gera para a gente qualquer tipo de problema, né? A evolução. A evolução acontece. A gente, inclusive, hoje a gente evoluiu, né? Não teve a ceia tradicional e fez uma ceia, mas então é uma evolução. Ou seja, isso é só para a gente quebrar esse preconceito contra a evolução. O foco do evolucionismo é a evolução biológica. E aí entra aquilo que nós vamos tratar agora, né? Nós vamos falar de evolução biológica. Especialmente a macroevolução, que são as mudanças acima do nível de espécie, ou seja, a criação de uma nova espécie, que em certos aspectos apresenta divergências com a doutrina bíblica da criação. Então, nós temos a microevolução e nós temos a macroevolução biológica. Há um consenso de que as microevoluções são são aceitáveis, né? Ou seja, não há dúvida de que acontecem. Isso aí, até nós mesmos podemos constatar isso. Mas a briga toda vai estar nas macroevoluções, é quando uma espécie gera outra espécie. E aí vamos para as bases da teoria da evolução. E aí, por incrível que pareça, e às vezes a gente esquece disso, ou não presta atenção nisso, é que a primeira teoria que surgiu não foi o Big Bang. Foi a teoria da origem da vida. E não foi uma teoria, digamos... até a própria... Quando Darwin escreve o livro, ele não está pensando necessariamente em resolver o problema da origem da vida, né?
Ele é um biólogo e ele está fazendo as pesquisas e ele descobre que há evolução. Então, quando ele publica o livro dele em 1859, aparece as bases da que seria a teoria da evolução, tentando responder a origem da vida. E chamando a atenção que é uma teoria. É uma teoria. Continua sendo uma teoria. Evidentemente, algumas coisas já estão consolidadas. Aí, mais na frente, 1920, é que surge a primeira teoria da origem do universo. E é até um padre, é o Georges Henri Lemaitre, ele propôs as bases dessa teoria a partir da hipótese do átomo primordial. Então, os estudos lá identificaram que a matéria ela é subdividida, e na época, inclusive, eu quando estudei era assim, qual era a menor parte da matéria? Era o átomo. Né? O átomo era a menor partícula da matéria, quando eu estudei. Mas hoje não é mais. Né? Hoje nós estamos na era quântica, né? Então o átomo ele é subdividido, ele tem partes menores, então ele não é a menor partícula da matéria. E na sequência, anos depois, a partir das observações astronômicas de Hubble, Edwin Hubble, que também é conhecido porque tinha um telescópio antes do James Webb que chamava Hubble, se consolida a famosa teoria do Big Bang. Então, aí surge uma teoria para resolver o problema da origem do universo. E o que é que o Hubble ele observa? É que as galáxias elas se expandem. Que quando o que está lá fora ele está em movimento e está num processo de expansão. E aí é aí que surge a existência de Deus se torna desnecessária, né? Porque você criou teorias que supostamente respondem a como as coisas aconteceram, surgiram, né? Mas hoje a teoria que vigente é a teoria geral da evolução neodarwiniana, que reúne os argumentos das teorias de Darwin, do Big Bang, da relatividade e os conhecimentos da astrofísica e da genética. E aí entra a genética, que é hoje quem mais tem gerado subsídio e, de certa forma, até confrontos, né, com a teoria do criacionismo puro. Né? E aí vamos entender um pouquinho, né? Como é que a coisa aconteceu, né? Como a partir da teoria da evolução. Aí eu faço até uma provocaçãozinha que no princípio era a matéria, né? Que é a teoria da evolução. E no criacionismo, no princípio era Deus. Né? No princípio era Deus. E na teoria do evolucionismo, na teoria do Big Bang, no princípio era a matéria, ou seja, a matéria era um corpo só, muito denso, e em algum momento uma energia faz com que aquilo comece a se expandir. Alguns, por isso que chamou inicialmente de Big Bang, era uma explosão, mas hoje eles entendem que não foi uma explosão, simplesmente ela começou a se expandir. Assim, e não me peçam para explicar direito isso, que eu também não sei, né? Mas a teoria é assim. Então, ela começa, essa matéria que era única, por isso que eu falei de que a criação é a partir do nada, né? Porque a teoria da evolução ela teria que ter a matéria, né? Porque a matéria substitui o papel que seria de Deus na nossa compreensão. E aí você vai ao longo, isso teria acontecido há 13,8 bilhões de anos, e isso vai, ao longo dos bilhões de anos,
as coisas vão acontecendo. Logo depois, nos primeiros segundos após o Big Bang, surgiram as partículas subatômicas, não é nem o átomo, as subatômicas. E aí vai. Aqui já é o desenhozinho do átomo, né? Aqui está grande, mas ele é minúsculo. E vai, até 9 bilhões de anos depois do que teria sido o Big Bang, vai surgir os sistemas, as galáxias e os planetas, que vai chegar mais ou menos ali 4,5 bilhões de anos atrás, ou seja, muito tempo, né? A Terra vai surgir. Essa é uma parte, né? E aí, acerca de 3... Aí seria a teoria da origem do universo, do cosmos. E aí, na Terra, que é o foco, inclusive, do texto da Bíblia, né, a partir do Gênesis 1, 2, aconteceria assim. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, a vida surgiu na Terra, na forma de criaturas unicelulares, que, por sua vez, ao longo do tempo e a partir de mutações, deram origem a organismos vivos, mais complexos, até finalmente gerar o homem, por volta de 50 mil anos atrás. Ou seja, é um espaço de tempo imenso, e aí você vai ter a Terra, e ela vai passar por transformações, e aí ela vai criar condições para que a vida comece a existir, e aí a vida é ameba, são protozoários, são seres unicelulares. E aí o tempo vai trabalhando, ou seja, em resumo, a teoria da evolução ela se baseia nisso, né? Ao longo do tempo, apareceram as condições para a vida surgiram, né? Ou seja, condições ideais de temperatura, de pressão, de elementos, né? Hidrogênio, hélio e tal. E aí surge a vida, e ao longo desse tempo, mutações, mais a seleção natural, mais o tempo, né? Ou seja, vai gerando outros seres, outras espécies, e assim vai, até que um certo momento, 50 mil anos atrás, os seres humanos apareceram. Essa é a teoria da evolução. Está indo, né? É isso. Precisa fé. Expoentes do neodarwinismo é o Stephen Hawking, né, que é sempre conhecido, que era aquele cientista que tinha esclerose lateral, e Richard Dawkins, que na verdade é um combatente, né? Ele escreve para provar que Deus não existe, né? Então ele não só é um cientista para defender a teoria da evolução, mas todo o trabalho de publicação dele é para mostrar que Deus não é preciso Deus. E aí, como era de se esperar, né? Algumas pessoas tentaram fazer uma conexão entre o criacionismo e o evolucionismo, e aí você tem o evolucionismo teísta. Para o evolucionismo teísta, e aí eu vou acelerar um pouco por causa da hora, Deus criou a matéria. Eu vou ler aqui porque está pequeno para mim aqui. Deus criou a matéria depois disso não guiou, não interveio, nem agiu diretamente para causar mudança alguma empiricamente detectável no comportamento natural da matéria, até que todos os seres vivos tivessem evoluído por processos naturais. Ou seja, os defensores do evolucionismo teísta, né, teísta vem de Deus, né, defende que Deus ele deu o start inicial. Né? Se a gente voltar aqui, aqui, Deus seria isso aqui, né? Em vez da matéria, era Deus, tinha a matéria, Deus dá um toque aqui, a matéria começa a se expandir, e naturalmente a evolução vai acontecendo, os processos naturais, e aí surgem isso que a gente tem hoje aqui.
Todos os animais e plantas, então, eles são um resultado disso. E aí mais. A raça humana, aí é importante, né? Nessa teoria, né? A raça humana descendeu de um grupo comum de fundadores, que são ancestrais, né? Em torno de 10 mil, que viveram há cerca de 100 mil a 150 mil anos. A morte sempre existiu, os humanos pré-adâmicos sempre estiveram sujeitos à morte. Aí, o grande problema da evolução teísta é que ela abala diversas doutrinas cristãs importantes, especialmente quanto à origem do pecado, né? Porque as coisas foram acontecendo, então, a princípio, nessa leitura, né, o pecado é uma coisa natural também, né? Faz parte desse processo de evolução. E aí, hoje, também existe o criacionismo evolutivo. E aí, esse livro, inclusive, ele vai trazer as bases, né? Esse Dennis Alexander é um dos grandes representantes, né, dessa linha, né, de cosmovisão. E a gente vai ver agora. Aqui eu trago um texto bíblico que poderia abrir uma porta, né, ou uma janela para que a gente pudesse conciliar as coisas. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Assim foi. Gênesis 1, 24. Ou seja, ao contrário de várias das criações que Deus diz, por exemplo, para a luz ele diz, haja luz. No caso do homem, ele façamos, né, fazer. E aqui, na questão dos animais e tal, ele diz que a terra produza. Então, é uma base. Mas isso não é o mais importante. O criacionismo evolutivo ele tem uma convergência com aquilo que a gente tratou anteriormente, que Gênesis 1 a 3 é a literatura figurada. A cronologia da criação, e aqui nós falamos no criacionismo puro, né, aquele que a maioria dos livros de teologia sistemática traz essa construção, né, ou seja, ele lê a Bíblia de forma literal, ou seja, o que está escrito é o que aconteceu. É a criação recente. E a criação antiga é essa que vai fazer uma conciliação com o que a ciência vem mostrando, né? Como, por exemplo, as diferenças nas camadas geológicas e todos os avanços, né, da genética e tudo mais. E aí ela propõe que a criação ela aconteceu como mais ou menos a ciência está dizendo, né? Aí na Bíblia, o dia da criação, né, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7, eles são eras. Mais compatível com a natureza de Deus. Porque Deus, ele é eterno. Deus, eu não sei se vocês têm noção da teoria da relatividade de Einstein, né? Teoria também, né, da relatividade, mas com muitas coisas já aprovadas, né? É que nós somos presos a espaço, tempo e matéria, né? Nós somos presos a tempo, espaço e matéria. Mas a teoria da relatividade é que isso é relativo, né? Porque você pode ter... Um exemplo disso é que uma estrela, a luz que chega... Toda vez que você olha para a Lua, não, para a Lua não que é pertinho, mas uma estrela que esteja muito longe, essa luz que você viu não é a luz real, porque ela saiu há bilhões de anos, porque a distância que ela está daqui, na velocidade da luz, para ela chegar aqui, então ou seja, não quero... Ela pode nem existir mais, né? Então é isso. Então, a narrativa bíblica ela fala
data de dia-era, né? E aí a Terra, o universo teria 13,7 bilhões de anos, a Terra 4,6 bilhões de anos, aí dentro de existem métodos, né, para fazer isso, e os homens mais ou menos de 35 a 40 mil anos. Ou poderia ser apenas ali na Bíblia dias usados para que Moisés, né, que é quem escreve, a gente entende que Moisés escreveu Gênesis, então ele está chamando de dia, mas é o dia que os dias que ele usou para revelar, né? Então, no primeiro dia revelou aquilo, no segundo dia revelou aquilo, não necessariamente tudo aconteceu naquele dia, né? Até porque, se você for ler com muito cuidado, tem coisa que realmente se torna, mesmo para Deus, impossível de fazer num dia só. Ali, então, não tem como ser literal. E também no criacionismo evolutivo, eles defendem que entre Gênesis 1 e Gênesis 1, 2, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1, aí no verso 2, e a terra era sem forma e vazia, e blá, 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 blá. Há um intervalo. E nesse intervalo acontece muitas dessas coisas que a gente não recebeu ali como revelação de Gênesis. Entre outras coisas, e aí entra na teoria, né, na suposição, é que foi ali que aconteceu a queda de Lúcifer, porque há uma rebelião no céu, a gente vai ver lá de forma assim, mais consistente em Apocalipse, né, quando uma das descrições, uma das visões de João, ele fala disso, né, de quando no céu houve essa rebelião e 1/3 dos anjos foram expulsos para a terra, e aí chama, inclusive lá em João ele chama de serpente, né, o Satanás ele chama de serpente, que é a serpente que vai aparecer lá em Gênesis, então e que nesse intervalo o mal entrou, porque aí foi quando a humanidade foi atacada e o pecado entrou na humanidade. Sim. 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 Paulo, sim. Não, é importante fazer essas ressalvas, porque para mim, primeiro eu tive vários desafios, né? Um deles é ser sintético, porque uma infinidade de informações, é eu escolher o que trazer aqui. O segundo é tentar ser imparcial, né? Porque eu tenho que dar a cada um de vocês, desculpe aí. Sim. 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 Obrigado. Não, e assim, porque eu entendo, e eu estou numa escola, e eu estou numa universidade, que a gente se acovardou, né? Então, hoje, na escola, não se fala de criacionismo. Porque há um consenso universal de que o evolucionismo é a resposta. Só que nós estamos vendo que, e eles mesmos reconhecem, é uma teoria, e que também precisa de muita fé, né? Ou seja, então, e
de certa forma, a gente criou essa ambiguidade, ou esse antagonismo, quando a gente não... Por exemplo, o Gruden mesmo, né, do livrão lá, ele mesmo fica com dificuldade de transitar. Ele apresenta tudo, como eu estou tentando fazer aqui, mas você sente que ele mesmo não tem... Ele fica com medo, né? Porque nós, cristãos, a gente criou isso. Né? A gente não consegue defender o criacionismo plenamente porque a gente não tem convicção plena. Porque tem coisas que estão difíceis de você engolir. E nem vai para o evolucionismo porque também tem coisa difícil de engolir. Né? Então, às vezes a gente não tem um encontro. Né? E aí, esse criacionismo evolutivo, ele tenta começar a dar fazer esse encontro aí. Por ignorância nossa, nós demonizamos Darwin. Sim. Por ter demonizado, a gente simplesmente afastou e desconsiderou que é uma possibilidade real. Que a gente colocou ela em conflito quando me parece que existem mais correlações Sim. do que propriamente separações. E a maravilha de Deus. O Denis aqui, você lê o livro dele, é um livro é de um cientista altamente qualificado e posicionado, ele é de Oxford. Oxford é Newton é de lá, Darwin é de lá, C.S. Lewis, né? Só tinha fera, né? A grande na Inglaterra. E o que acontece? Ele é altamente espiritual. Você vê a narrativa dele, ele conta, por exemplo, de uma aluna que se converteu ao conhecer, ao estudar a célula. Então você estava numa instituição de ensino, num doutorado, e ao estudar a célula, ela viu a impressionante, a complexidade de uma célula, do DNA. O DNA é uma coisa impressionante. Ou seja, criado por Deus. Né? Porque, ou seja, o acaso não conseguiria. E a gente vai ver, na sequência, o que seriam as contradições, né, do evolucionismo. E essa menina, ela era ateia e se converte estudando a célula, né, porque não tinha outra saída. Né? Isso. E nem é a minha intenção que... Sim. A Bíblia... Sim, sem entender... Porque por trás... E o objetivo ali... Porque, por exemplo, na narrativa lá, ele fala de as águas de baixo e as águas de cima. Porque, na época, o céu era sólido. Para o povo, né? E Moisés está escrevendo para o povo já de Israel. Né? Não é para Adão e Eva lá, não. Já é um percurso longo. Né? Eu acho que fiz alguma besteira aqui, né? Se a gente parar para olhar com cuidado, a própria narrativa bíblica, o primeiro texto, no princípio aí tem uma profundidade incrível. Sim. Bom, e aí, eu acho que a bateria acabou aqui. Mas, vocês ouvirem. Então, lá ele fala assim, das águas de baixo e das águas de cima, porque na época o céu era sólido. Então, as águas caíam do céu de um lugar que tinha matéria. Né? E não é assim. O sol como iluminar, a lua como iluminar. Inclusive, eu tenho outro livro também, que esse é um teólogo, e ele fala por que Moisés não usa lua e sol, que na época já era lua e sol. Ele usa luminares. Porque um cuidado que ele tinha é que os outros povos consideravam eles deuses. Né? Então, aí ele evita usar para poder não dar uma mensagem errada para quem ele estava escrevendo. Então, é uma infinidade de informação.
Bom, mas aqui nós estamos... aí aqui é a proposta do criacionismo evolutivo, de como seria uma rápida descrição da criação. O Deus cria todos os seres vivos por intermédio de Cristo, João 1,13, ou seja, é pela palavra, né? Não tem matéria, incluindo os humanos à sua imagem, fazendo uso de processos naturais, intencionalmente planejados e ativamente sustentados, que os cientistas hoje estudam como evolução. Ou seja, eles tentam fazer numa conceituação, esse é um conceito da Biólogos, né, que é uma entidade que estuda e tenta fazer a Débora Harmar. Deus escolheu um homem e uma mulher entre os milhares... Aí já complica para a gente, né? Deus escolheu um homem e uma mulher dentre os milhares de seres humanos que estavam vivendo na Terra, no Neolítico, e designou o homem como Adão e a mulher como Eva, homos divinos. Passou a se relacionar com eles pessoalmente e os tornou representativos de toda a raça humana. Aí é o seguinte, ou seja, admitindo que há um processo evolutivo, chega-se à raça humana, e existem outros seres humanos, e em algum momento Deus entende que ele precisa se apresentar para a raça humana, né? E aí ele seleciona Adão e Eva e vai colocar no jardim e vai se relacionar com eles, e aí é onde começa a história. Então, assim, bem sinteticamente, né? Assim, o que eu consegui entender, então seria algo assim. E a gente talvez um dia vá se aprofundar nessas coisas aí. E aí também, corroborando com o criacionismo, Deus ativamente preserva e sustenta a atividade de todo o mundo natural, como Colossenses 1,17, Atos 17, 25, ou seja, não tira Deus, porque no evolucionismo teísta, Deus ele é aquele que só dá o empurrão, né? E depois deixa lá, ele não se relaciona com a criação, ele não interfere em nada, mas o criacionismo evolutivo ele tenta fazer uma conciliação, e Deus continua ativo, né? Se relacionando, e em alguns momentos ele faz a criação das espécies, né? Assim, ele que faz essas diferenciações. E esse Alexander ele é geneticista, né? Então ele se aprofunda muito, tem tanta explicação do gene, do cromossomo, do não sei o quê. É uma coisa assim que eu mesmo tenho muito que eu não entendi. Problemas da evolução. A gente está terminando, desculpem aí. Matéria inanimada não contém a informação necessária para a vida e não pode gerá-la. Aí tem um dos cientistas que faz essa afirmação. E aí a grande questão é essa, de onde surgiram os genes? O próprio Alexander ele diz assim, que ainda não se sabe como surgiu os genes. Em algum momento, nesses seres, né, que foram evoluindo, aparece... Porque o gene é tudo. O fato de você ser do jeito que você a partir dos genes, as informações vão passando para o outro, ou seja, da espécie, e não só da espécie, né? Ou seja, a gente não vai virar cachorro, né? Tem o pai e a mãe, vai nascer um cachorro, porque o gene, né, não vai acontecer isso, vai ser ser humano, mas vem com as características daquela família. Então, assim, é uma coisa impressionante. Então, não há resposta ainda. E aí, provavelmente, a gente acredita que é Deus que fez, né? A complexidade irredutível da célula viva desafia a explicação evolutiva, ou seja, a célula, não só a célula humana, a célula em si, ela é assim e eu falei da conversão, né, da cientista só por estudar a célula, porque se pegar o DNA, ele é mínimo, né, dentro de uma célula, mas se você abrir o DNA dá 2 metros. E aí como é que cabe, né? Isso escrito por ele mesmo, né? Então é algo que
que impressiona. Mutações são raras e quase sempre prejudiciais. Então, o evolucionismo ele é baseado na evolução, na seleção natural e no tempo, né? O tempo é, na verdade, o grande, né? Ou seja, se não tiver tempo, você não tem a evolução e a seleção natural. E aí, mas que alguns cientistas eles falam que as mutações eles sempre dão errado. A maioria das mutações, ou seja, e aí você vai acontecer mutações e você vai acontecer de gerar mutações boas, mas isso é raro. E aí o tempo, esses bilhões de anos, não seriam suficientes para que isso se tornasse verdadeiro. É porque está pequeno aqui para mim. Mutações, a seleção natural, mais provavelmente, irá gerar uma forma mutante do mesmo ser e não necessariamente melhor do que o ser original. O tempo necessário para atender à probabilidade da existência da vida pela evolução natural, combinação perfeita dos elementos e fatores, é incompatível com as datações científicas de sua origem. Aquilo que eu falei, que, ou seja, você tem as mutações não são necessariamente só produz mutação boa, a maioria não é boa, e aí você tem o processo de seleção e o tempo, então, não seria suficiente. Aí é uma das grandes defesas, né, que se usa, né, contra o evolucionismo, essa questão da segunda lei da termodinâmica, não sei se vocês já ouviram. Né? O que é a segunda lei da termodinâmica? É que o universo ele tem a energia dele é um ambiente fechado, vamos dizer, o universo é um ambiente fechado e toda a energia que existe nele já existia lá no início, no Big Bang. E aí, ao longo do tempo, essa energia ela é dissipada, porque foram gerando outros seres, outros planetas, ou seja, a energia total ela vai virando entropia, ou seja, que é a energia que foi utilizada. E aí é como dois vasos comunicantes, né? Se você está total aqui, vai enchendo o outro, esse aqui vai diminuindo. Então, ou seja, a quantidade de mudanças, de criação, de evolução, a energia já teria dissipado há muito tempo, né? Mas aí os contra-argumentos é que o universo sim é um ambiente fechado e a energia é constante, só mudando de potencial para dissipada lá, mas a Terra não é assim, né? Porque a gente recebe energia do Sol, a gente ainda recebe energia do nosso núcleo, né? Que ele é incandescente, né? Quem acredita, né? Então ele gera energia, e isso gera vida, né? Então, eu acho que eu pulei, né? O último que foi do ano passado, né? O telescópio James Webb flagrou galáxias supermassivas onde elas não poderiam estar, entre 500 milhões e 700 milhões de anos depois do Big Bang. Ou seja, o Big Bang parte do princípio que aconteceu uma grande explosão na matéria e ela se expande. E essas galáxias, as galáxias que existem, são muitas galáxias. Nós estamos numa galáxia que é chamada Via Láctea, né? E num sistema dentro da Via Láctea, que é o sistema solar. Mas dentro da Via Láctea existem outros sistemas e existem outras galáxias. Só que ele identificou galáxias que estavam quase prontas, como, digamos, a nossa, mas que elas estavam numa idade muito próxima do Big Bang, ou seja, incompatível como elas deveriam estar. Então, com a teoria, com o cálculo da teoria. Isso. Enfim, estamos acabando. Hoje eu não vou nem poder perguntar se vocês estão com dúvida. Chesterton, que é um escritor inglês contemporâneo pode ser de Darwin, né? Um pouco depois, mas de C.S. Lewis, com certeza. Ele disse isso aqui: somos, de fato, os sobreviventes de um naufrágio. E a sensação é essa, né? Não sei se vocês conseguem imaginar, né, um naufrágio e no mar vão aparecendo
as coisas, né? Tem o Náufrago, né? O filme lá, que é muito interessante. Mas vão aparecendo coisas, e a gente tem a sensação é a mesma, né? Que a gente não tem tudo. Mas houve um naufrágio e aí a gente só tem restos, né? Mas aí ele usa essa expressão para falar sobre por que Deus criou. E aí a gente precisa captar esses restos desse naufrágio para crer que Deus criou. Por exemplo, o amor é um resto desse naufrágio. Porque, naturalmente, num processo evolutivo como é proposto, assim, sem Deus, nós não deveríamos ter amor. Porque a seleção natural ela gera o quê? Egoísmo. Ela gera... vence a competição. Ela vence quem for mais apto. Ou seja, não é para você pensar no coitado. Né? Não é para existir. Então, ou seja, a própria beleza também é algo que em si não precisa... As cores poderia ser um mundo monocromático, né? Se fosse gerado assim ao acaso, né? Porque para que cores? Não teria sentido. Então ele vai nessa linha de capturar aquilo que são os sinais de Deus, né? E é isso que é o desafio da gente, né? De encontrar os restos do naufrágio. E aí, uma coisa que eu quero dividir com vocês. Todo cristão é criacionista. E aí, a gente não pode ter vergonha disso. E, às vezes, é o que eu tenho visto. A gente não consegue nem defender aquilo que a gente crê. A gente se perguntar como é que foi criado o universo. Você é capaz a maioria de nós, descrever como o Big Bang descreve assim, de forma assim, natural. Né? E está errado ou está certo? Né? Eu acho que essa busca que a gente tem que ter. Ou como veio o homem. Né? E aí até Zambelli falou algo sobre Darwin, né? A gente demonizou Darwin. Ele nem fala que o homem veio do macaco. Né? Ele é uma viagem de 5 anos que ele visita várias ilhas e ele vai descobrindo que existem seres que sofrem a evolução. E aí ele faz lá uma suposição que pode ser que, na suposição dele, que há um ancestrão comum entre o homem e o macaco. É o que ele diz. Ele não está dizendo que veio do macaco, é um ancestral comum. E aí a gente criou esse negócio, aí a gente fala do chimpanzé, não sei o quê, quando, na verdade, a ciência nem trabalha com isso. Né? Então, não tenha vergonha. É porque já estava aberto. Porque quando é para acelerar, eu boto tudo logo. Né? As doutrinas bíblicas essenciais, isso aí a gente precisa ter em mente, né, que são: Deus criou e sustenta o universo, tudo foi criado para a glória de Deus. Os seres humanos são feitos à imagem de Deus, e a gente vai estudar isso na próxima aula. E o pecado separa os seres humanos de Deus de tal maneira que somente a obra expiatória de Deus, por meio de Cristo, pode restaurar a comunhão plena entre eles. Aí vai ser a nossa 4ª aula. E, por fim, a válvula de escape, né? Deuteronômio 29, 29a. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. E as reveladas, na sequência ali, as que pertencem a gente. Né? Então, se a gente não descobriu, não sabe, então pertence a Deus. No dia que a gente encontrar com Ele no céu, vá fazendo a sua lista, né, de perguntas, e aí, Senhor, como é que foi isso aqui? É isso. Espero que, no mínimo, só tenha instigado, né? Não tenha nem decepcionado, nem feito ninguém se tornar ateu aqui. Que Deus...
Eu não. Pelo contrário, mais do que nunca, a fé no Deus Criador, né, é mais forte ainda. Sim. 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 É. E a ciência, ela não tem medo de fazer perguntas, né? Na verdade, ela existe a partir das perguntas, né? E aí, quando a gente se depara com, digamos, uma suposta resposta para determinadas questões, aquelas grandes questões, né? Aí eu disse, não, então essa é assim. Eu tenho um amigo, e até algum de vocês deve conhecer, que a filha dele, e ele conversando comigo, ele estava assim, muito infeliz, que ela se tornou ateia, né? Ela entrou para a universidade, eles de igreja, muitos anos, e ele disse que não sabia o que fazer. Porque quando ela se deparou com respostas, né, e aí, evidentemente que a experiência, a fé em Deus é pessoal, né, é mais da experiência, né, que a gente sabe, é o Espírito Santo que faz isso, né, que coloca na gente essa fé. Então, então não vai ser também explicações que vão resolver isso. Sérgio, pegando o gancho, esse primeiro semestre eu tive com 4 meninos adolescentes da nossa comunidade falando, passamos o semestre estudando isso. Por quê? Porque eles vão ser questionados, eles vão ser cutucados. E se eles não tiverem o mínimo suficiente para saberem dialogar, eles não têm todas as respostas, como nós não temos todas as respostas. Mas a partir do momento que eles sabem conversar, a coisa fica diferente. Eu já disse para vocês, a igreja não pode ser um lugar onde nós temos medo de fazer pergunta. Precisamos perguntar. Não pode ser um lugar onde as pessoas têm medo, mesmo que nós não tenhamos as respostas. Vamos atrás delas, sabemos algumas coisas, e até mais tarde. Bom, vamos encerrar. Você, Zambelli, pode fazer uma oração? Sim, obrigado por essa oportunidade que nós temos de conversar sobre esse assunto. Um assunto para que existe, mesmo entre nós irmãos, diferenças de opinião, de concepção, mas que isso, Pai, seja somente considerações na busca por conhecermos de fato a verdade, sabermos como operar na sociedade em que vivemos e, no final das contas, Pai, que aumente a nossa convicção e a nossa fé, porque temos um Deus Criador que sabe tudo, que opera tudo, que de alguma forma controla e supervisiona a história, para que no final, nós, enquanto família do Senhor, criaturas do Senhor, louvemos o Teu nome para sempre. Que outros, Pai, olhando para nós, entenda essa esperança que o Senhor colocou no nosso coração. E assim, Pai, faça parte dessa família que vive não com uma esperança de que um dia as coisas vão terminar, mas com uma esperança eterna, conforme o Teu caráter, Senhor. Eu oro assim, Amém.